Bem, hoje venho resolver totalmente dois exercícios. Um de simplificação trigonométrica, que saiu no exame de matemática UEM 2019. Então, este aqui é um vídeo que alguém pediu, né? Que neste caso simplificasse essa expressão e neste caso pediu também que derivasse essa função trigonométrica. Então, vamos a isso, Marco. Então, temos aqui esta expressão sin de x sobre 1 mais cosseno de x mais 1 mais cosseno de x sobre sin de x. Primeiro, olhando para essa expressão, dá para ver que o denominador ele é diferente. Então, vamos fazer o quê? Vamos fazer o MMC. Então, vou multiplicar essa expressão pela esta de baixo e esta daqui pela esta daqui de baixo. Então, teremos aqui seno de x. Esse lado terei 1 mais cosseno de x. Então, aqui ficaremos com seno de x vezes seno de x. Então, ficaremos com seno de x vezes seno de x mais 1 mais cosseno de x a multiplicar 1 mais cosseno de x. Isto tudo sobre seno de x vezes 1 mais cosseno de x. Então, seno de x vezes seno de x dá seno ao quadrado de x. Mais... Então, essa expressão eu posso transformar neste caso em um caso notável, né? Mas o que podemos fazer? Podemos, nesse caso, multiplicar isto aqui. Podemos brincar com produto distributivo. Então, terei 1 vezes 1, terei 1 ao quadrado. 1 vezes cosseno de x, terei mais cosseno de x. Então, cosseno de x vezes 1, terei mais cosseno de x. Cosseno de x vezes cosseno de x, terei cosseno ao quadrado de x. Então, tudo sobre seno de x multiplicado por 1 mais cosseno de x. Então, ficaremos com seno ao quadrado de x mais 1 ao quadrado dá 1. Cosseno de x mais cosseno de x dá 2 cosseno de x. Então, mais cosseno ao quadrado de x. Isto sobre seno de x multiplicado por 1 mais cosseno de x. Então, bem, para quem estudou trigonometria, né, conhece a propriedade fundamental da trigonometria, sabe muito bem que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x dá 1. Então, aqui teremos 1 dessa expressão, mais 1 que já existia, mais 2 cosseno de x sobre seno de x multiplicado por 1 mais cosseno de x. Então, terei 1 mais 1 dá 2, mais 2 cosseno de x sobre seno de x multiplicado por 1 mais cosseno de x. Então, aqui, o que eu faço? Vou evidenciar o 2. Então, teremos 2 em evidência. Tirando 2 daqui, ficou 1. Mais, retirando 2 dessa expressão, fico com cosseno de x. Tudo isso sobre seno de x multiplicado por 1 mais cosseno de x. Então, nada me impede de cortar este com este. Então, isto aqui será igual a 2 sobre seno de x. Então, olhando para aqui, para o nosso exame, isso aí corresponde à alternativa D. Vou fazer aqui esse exercício, mais um exercício, relacionado com derivada, uma derivada trigonométrica do mesmo exame. Onde é que está isso? Ok, temos aqui nos dão essa expressão y igual a 1 mais cosseno de x sobre seno de x. Então, vamos brincar com essa expressão. Então, de primeira, observe que isso aqui é uma derivada do quociente, né? Então, teremos aqui y derivada será igual a 1 mais cosseno de x derivada vezes
seno de x menos 1 mais cosseno de x vezes seno de x derivada sobre seno ao quadrado de x. Então, para quem aprendeu derivada, conhece bem essa propriedade, né? Então, deixa eu aqui só ilustrar a propriedade para não ficarem tipo, como é que apareceu isto aqui? Então, temos aqui, por exemplo, a sobre b, né? Que é a derivada disto. Então, teremos y derivada será igual a derivada vezes b menos a vezes b a derivar sobre b ao quadrado. Então, essa expressão é a mesma que está aqui embaixo, né? Então, tenho a ao quadrado vezes b menos a vezes derivada de b sobre b ao quadrado. Nesse caso aqui é seno de x. Então, ficaremos aqui com y derivada sendo igual. Derivada de 1 é 0. Derivada do cosseno de x será, neste caso, menos seno de x. Então, isto mais aqui. Isto aqui vezes seno de x. Menos 1 mais cosseno de x vezes. Derivada de seno de x é cosseno de x. Então, tudo isso sobre seno ao quadrado de x. Então, teremos y derivada será igual a menos seno de x vezes seno de x, isto menos, né? Então, vou distribuir esse cosseno de x. Cosseno de x vezes 1 dá cosseno de x, mais cosseno de x vezes cosseno de x dá mais cosseno ao quadrado de x. Então, tudo isso sobre seno ao quadrado de x. Então, teremos y derivada será igual a menos seno de x vezes seno de x dá menos seno ao quadrado de x. Isto menos cosseno de x menos cosseno ao quadrado de x sobre, aqui que eu fiz, distribuir o sinal negativo, sobre seno ao quadrado de x. Então, y derivada será igual. O que eu vou fazer aqui? Vou evidenciar o sinal, né? Então, temos menos, isto na fração, seno ao quadrado de x mais cosseno de x mais cosseno ao quadrado de x. Isso aqui sobre seno ao quadrado de x. Então, isso aqui pus em evidência o sinal. Então, queremos com y derivada será igual. Então, sabe muito bem que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x dá 1. Então, ficaremos com menos 1 mais cosseno de x, que é essa expressão, sobre seno ao quadrado de x. Então, bem, no exame não temos essa opção. Então, podemos simplificar ainda mais, né? Podemos usar a propriedade fundamental da trigonometria, né? Diz o seguinte, vou fazer aqui uma anotação, só para perceber. Então, vou fazer aqui nesse rascunhito. Você sabe muito bem que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x dá 1. E sabemos também que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, olhando para a expressão de baixo, é igual a esta. Então, vou substituir com essa expressão. Então, ficaremos com y derivada será igual a 1 mais cosseno de x sobre 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, ficaremos com y derivada será igual a menos 1 mais cosseno de x. Então, isso aqui é um caso notável. Nesse caso, diferença de quadrados. Muito bem que a diferença de quadrados, quando temos a ao quadrado menos b ao quadrado, isto aqui vamos aqui ter a menos b, a mais b. Então, vou escrever essa expressão em diversão de quadrados. Então, farei com 1 menos cosseno de x a multiplicar 1 mais cosseno de x. Então, posso cortar
1 mais cosseno de x, 1 mais cosseno de x. Então, teremos y derivada será igual a, não esqueçam de sinal, a menos 1 sobre 1 menos cosseno de x. Então, o que eu posso fazer aqui? Esse sinal eu posso, nesse caso, distribuir desse lado. Então, ficaremos aqui com y derivada sendo igual a 1 sobre 1 menos cosseno de x. Então, teremos y derivada sendo igual a 1 sobre menos com 1 dá menos. Menos com menos dá mais. Então, ficamos com cosseno de x menos 1. Então, esta aqui é a nossa expressão derivada. Então, isso aí corresponde à alternativa, neste caso, a alternativa B do exame. Então, malta, espero que tenham gostado do vídeo. E ficou muito longo, mas espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like aí, ativar o sininho de notificações para estar a par de todo o conteúdo que eu vou postar nesse canal. Então, malta, até o próximo vídeo.